Olá pessoal, tudo bem? Prepare aí seu café. Vamos falar sobre algo que a modernidade nos ensinou a temer, ou seja, o silêncio das máquinas e o vazio nas nossas mãos. Por que medimos o valor de uma vida humana em pleno século XXI pela quantidade de horas que ela é capaz de sacrificar no altar da produtividade? No Brasil, o debate sobre o fim da escala 6 por 1 inflamou as redes sociais. Mas o que parece ser apenas uma disputa trabalhista é, na verdade, a ponta de um iceberg civilizatório, muito mais profundo e gelado. Enquanto lutamos desesperadamente por um dia a mais de descanso, para quê? Para lavar roupa ou simplesmente para existir, algoritmos de inteligência artificial estão silenciosamente redesenhando o que significa ser produtivo. Hoje, vamos conectar a proposta de emenda à Constituição sobre a jornada de trabalho ao quê? À ética do lazer e à renda básica universal. Olha que legal. Então, prepare-se, porque a pergunta que paira no ar não é apenas sobre economia, mas é também sobre ontologia, então, né, a essência do ser. Né? Vamos falar um pouco sobre ontologia. No caso, o trabalho, como o conhecemos, está morrendo ou somos nós que estamos morrendo por causa dele? Para entender o imbróglio da escala 6 por 1, precisamos mergulhar no que o filósofo italiano Giorgio Agamben define como vida nua. No regime de 6 dias de trabalho para um de descanso, o trabalhador brasileiro médio habita uma zona de indistinção que Agamben chamaria de estado de exceção permanente. O tempo biológico é totalmente capturado pela engrenagem de produção. Não há tempo para a polis, ou seja, o exercício da política e da cidadania. Não há tempo para a teoria, no caso, a contemplação intelectual. E mal sobra tempo para o oikos, ou seja, a vida doméstica e para os afetos. O que sobra é a vida reduzida à sua função puramente biológica de manter a máquina girando para que, no sétimo dia, você apenas recupere as energias estritamente necessárias para não colapsar na segunda-feira. É a redução do ser humano ao seu estado de homo sacer, que era aquele que pode ser explorado até o limite da exaustão em nome de um produto interno bruto que ele mal consegue desfrutar. Quando o mercado reage com horror à ideia de reduzir essa jornada, alegando inflação ou custos operacionais, ele está, na verdade, reafirmando uma bioética da escravidão moderna, a ideia de que o lucro justifica a exaustão do corpo alheio. Mas aqui entra o elemento irônico da nossa era digital. Enquanto o mercado chora por braços humanos custosos, a sombra da automação se projeta sobre todas as profissões. Dados recentes do MIT e da revista The Economist apontam que a inteligência artificial ela não está chegando apenas para o trabalho braçal das fábricas, mas sim, ela está vindo também para os cargos cognitivos, para os advogados, para os analistas e para os redatores. E aqui nós vamos recorrer a Hannah Arendt em sua obra fundamental A Condição Humana. Arendt fazia uma distinção brilhante entre o labor e o trabalho. O labor é o esforço cíclico da sobrevivência, o ganhar o pão que se consome no ato. Já o trabalho é a criação de um mundo duradouro, de obras que permanecem. O drama contemporâneo é que, se a IA assume o labor e parte do trabalho, o homem moderno fica desorientado. Nossa sociedade foi construída inteiramente sobre a ética do esforço e do mérito pelo suor. Sem o esforço do labor, quem somos nós? A automação não é apenas um problema econômico de desemprego estrutural, mas também, e mais importante, é uma crise existencial. Estamos perdendo nossa utilidade sistêmica e não sabemos o que colocar no lugar. Se a máquina faz o que eu faço, o que eu sou? É aqui que precisamos resgatar a ética do lazer, um conceito que a nossa cultura de produtividade tóxica tentou enterrar. Para os gregos antigos, como Aristóteles, o lazer não era o tempo de não fazer nada, mas sim a escolé, a origem da palavra escola. O lazer era a condição prévia para a liberdade, o espaço onde o homem se tornava verdadeiramente humano através da arte, da filosofia e da política. Séculos mais tarde, Bertrand Russell, em seu provocativo Elogio ao Lazer, argumentava que se a tecnologia aumenta a produtividade, a consequência lógica deveria trabalharmos menos e não produzirmos mais futilidades para manter o consumo desenfreado.
Russell dizia ironicamente que a crença de que o trabalho é uma virtude é a causa de grandes danos no mundo moderno. Pensa bem. Se um avanço tecnológico permite que dois homens façam um trabalho que antes exigia quatro, o lógico seria que os quatro trabalhassem metade do tempo. Mas o sistema é diferente. Ele prefere demitir dois e manter os outros dois em regime de burnout. A ética do lazer propõe que o tempo livre não é um descanso para trabalhar de novo. Não é como se fôssemos bateria de celular que precisam de recarga, mas sim o próprio objetivo da vida. E aí vejamos alguns exemplos práticos para não ficarmos apenas nas nuvens da filosofia. Países como a Islândia, por exemplo, eles realizam testes massivos com a jornada de 4 dias semanais entre 2015 e 2019. E o que eles verificaram? Né? Isso sem redução salarial, pessoal. Qual foi o resultado? Produtividade permaneceu a mesma ou aumentou na maioria dos setores, enquanto os níveis de estresse e burnout despencaram. No Reino Unido, um experimento similar com mais de 60 empresas mostrou que 92% delas decidiram manter a jornada reduzida permanentemente. O Japão, conhecido por sua cultura de trabalho mortal, karoshi, também começou a incentivar empresas como a Microsoft Japan a testar fins de semana de 3 dias, resultando em um aumento de 40% na eficiência. O dilema ético que eu proponho a você é o seguinte: se os dados mostram que trabalhamos melhor quando trabalhamos menos, por que a resistência em libertar o tempo humano é tão feroz? E por que que nos outros países desenvolvidos isso dá certo e no Brasil isso nunca dá? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ou será que a gente só utiliza exemplos dos outros países quando nos interessa ou quando algum grupo se interessa por aquilo? E aí uma outra pergunta, cheia de perguntas, né? Será que o controle do tempo alheio é uma ferramenta de poder político mais importante do que a própria eficiência econômica? Essa transição para um mundo pós-trabalho nos leva inevitavelmente ao debate sobre a renda básica universal, ou RBU. Se a riqueza do mundo agora é produzida por algoritmos que foram treinados com o conhecimento coletivo da humanidade, ou seja, com seus dados, com os meus textos, com a história de todos nós, a quem pertence esse lucro? A renda básica universal não deve ser vista como caridade ou assistencialismo, até porque nós vamos caminhar para isso, tá? Mas como um dividendo social. Sob a lente de John Rawls e sua teoria da justiça como equidade, se estivéssemos atrás de um véu da ignorância, sem saber se nasceríamos herdeiros de uma Big Tech ou entregadores de aplicativo, escolheríamos um sistema onde a tecnologia liberta a todos da miséria, em vez de concentrar trilhões em meia dúzia de servidores no Vale do Silício? O que vocês acham? Philip Van Parijs defende que a RBU é a base para a liberdade real, a liberdade de dizer não a empregos degradantes e de dizer sim a projetos de vida que tenham sentido para além do contra-cheque. No entanto, o impacto social dessa mudança, logicamente, ela é bastante séria, né? Enfrentamos, no caso, o risco de uma nova forma de racismo e misoginia algorítmica, onde aqueles que já estão à margem do mercado de trabalho, no caso, as populações vulneráveis que sustentam a escala 6 por 1 hoje, essas populações sejam as primeiras a serem descartadas pela automação sem qualquer rede de proteção. O princípio republicano de fraternidade e igualdade exige que o ganho de produtividade da IA seja socializado. Caso contrário, criaremos uma distopia onde uma elite intelectual e financeira vive na escolé grega, enquanto o restante da população sobrevive de migalhas digitais em uma economia de bicos cada vez mais precária. O fim da escala 6 por 1 no Brasil não é um capricho de uma geração que não quer trabalhar, como diriam alguns críticos de poltrona, né? É o primeiro sintoma de um divórcio inevitável e necessário entre renda e trabalho humano braçal. O futuro está nos empurrando para uma encruzilhada moral sem precedentes. De um lado, temos o abismo de uma sociedade onde a automação exclui o humano e a riqueza se torna puramente abstrata e concentrada. Do outro, temos a utopia possível, um mundo onde a tecnologia finalmente cumpre a promessa que nos fez lá na Revolução Industrial, ou seja, a de nos libertar da labuta penosa para que possamos ser finalmente apenas humanos.
O caminho para o pensamento crítico hoje passa por entender que o seu tempo é o seu bem mais precioso e que a luta por menos horas de trabalho é a luta pela reconquista da própria alma. Se amanhã o seu sustento estivesse garantido por uma máquina e você não tivesse mais que provar o seu valor através de uma planilha de Excel, você saberia o que fazer com a sua liberdade? Você suportaria o peso de ser dono do seu próprio tempo? O debate está aberto e a urgência é agora. Afinal, a escala 6 por 1 é uma necessidade econômica real em 2026 ou é apenas um hábito cruel de uma era que já deveria ter acabado? Deixe aí suas reflexões nos comentários e vamos construir essa nova ética juntos. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, por favor, deixe seu like para isso possa ser compartilhado por outras pessoas. Agradeço muito. Se possível, inscreva-se se achar adequado e vejo-os brevemente.